Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, para sempre, por toda a eternidade, seja louvado. E hoje vamos tomar mais um trecho do Magnífica, o canto de Nossa Senhora. Vamos rezar uma Ave Maria para que, assim como o Espírito Santo iluminou, fecundou, fortaleceu, encheu de graças a Virgem Maria, assim também Ele nos conceda nesta noite a graça de estarmos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É claro, você deve ter ouvido muitas vezes o Magnífica, mas nós vamos hoje tomar especialmente duas frases que nos dizem bastante porque nós estamos todos os dias debruçados, oprimidos sobre nossas fraquezas, sobre nossa incapacidade. Nós estamos às vezes preocupados, ficamos inquietos por causa das nossas necessidades, dos problemas que nos rodeiam. Então, vamos tomar de maneira especial do capítulo 1 de São Lucas, os versículos 52 e 53. O versículo 52, capítulo 1, é a frase de Nossa Senhora que vai dizer: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Veja, como Nossa Senhora, tudo que ela viu, tudo que ela viveu, parece um contrassenso. Ela cantar, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Então, Herodes, no tempo que nasceu Jesus, queria saber do menino para o matar. Quando sabe que o menino já nasceu, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Nossa Senhora tem que, às pressas, fugir para o Egito, e depois, mesmo quando volta, sabe que o filho de Herodes era governador da Judéia, então ela foi para Nazaré, na Galileia. Então veja, tudo aqui parece que o poder está sufocando Nossa Senhora. Primeiro quis matar o menino, foi obrigada a fugir para o Egito. Quando o Herodes pai tinha morrido, o filho começou a reinar e ela não quis voltar para aquela terra da Judéia por medo do filho, que devia ser a mesma coisa ruim do pai, a mesma perversidade do pai. Então, se você olhar de maneira racional, não existia razões para Nossa Senhora cantar, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Mas isso não tem a ver com os fatos que ela vivia e com os fatos que nós vivemos. Como assim? O poder de Deus é soberano, é acima de todas as coisas, acima de todas as criaturas. E mesmo que estejamos oprimidos, como aqui, pelo poder, pelos poderosos, pela força dos poderosos, então nós cantamos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Mas eu estou vendo a viola em caco, eu estou vendo sempre, eu estou perdendo todas as coisas que me acontecem na vida,
estão me fazendo sofrer, ou porque eu estou preocupado, ou porque eu estou sem trabalho, ou porque minha família tem problemas, ou porque eu estou passando problemas financeiros. E às vezes é por causa do poder. Então, o poder exerce pressão, domínio sobre as pessoas. E Nossa Senhora canta aqui: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Nós, quando contemplamos um poderoso, uma pessoa que tem poder, seja um poder aí de uma empresa, seja o poder de uma cidade, seja o poder de um país ou até do mundo inteiro. Tem pessoas que querem dominar o mundo ainda hoje. A gente não sabe por quê, mas querem. Não existe, se você tem tudo na vida, porque você quer dominar o mundo, você quer que o mundo todo esteja sob a teus pés. Então, quando nós cantamos, derrubou os poderosos de seus tronos, nós cremos nisso. Nós podemos ver durante toda uma vida um poderoso dominando sobre uma sociedade, sobre um mundo de pessoas, sobre muitas pessoas. Poderosos, por exemplo, no teu trabalho, pessoas que dominam, usam desse poder para humilhar os outros, para depreciar, para desvalorizar os outros. Então, nós continuamos cantando, porque essa é a nossa fé. Ainda que eu vivesse toda uma vida oprimido por um poder, seja no meu trabalho, ou na minha casa, na minha cidade, ainda que eu vivesse toda uma vida oprimido por um poder, eu preciso cantar sempre: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Mas por que, se eu estou vendo o contrário? É porque eu estou confessando nisso o poder de Deus. O poder que é infinitamente maior do que aquele poder que possa estar dominando agora na minha casa, na minha cidade. É infinitamente maior. Todo o poder desse mundo não é nada na presença de Deus, nada. Esfarela não é nada, é o pó. Tu és pó, em pó te hás de tornar. E quando a gente canta derrubou os poderosos de seus tronos, a gente está pensando nesse pó. Qualquer poder vai ser reduzido a pó. Derrubou os poderosos de seus tronos. Então, mesmo vendo um poder grande na minha frente, oprimindo a mim ou a outras pessoas, ou a uma multidão de pessoas, eu rezo todo o tempo: derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Primeiro, pelo poder de Deus que derruba todo o poder, derruba todos os poderosos de seus tronos, porque Ele é o poder maior. Felizes os que não viram e creem, é assim que Jesus ensina a Tomé. Agora eu vi, eu creio. Então, esse é o grande testemunho da nossa fé. Vamos proclamar: derrubou os poderosos de seus tronos. Qualquer poder que nos tenha sido, a qual nós tenhamos sido submetidos, nós confessamos durante todo o tempo: derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Você está confessando o poder de Deus. Aquilo que você está vendo, nesse caso, não importa. Importa o que você crê, que derruba o poderoso de seu trono. Todas as pessoas que oprimem, que massacram as pessoas, que expoliam os pobres, derrubou os poderosos de seus tronos. Nós estamos confessando o poder de Deus, não estamos vendo. Isso é importante, também é isso. Eu confesso sem ver o poder de Deus. Isso é a fé. Se você vê aquilo
que você está confessando, então já não precisa de fé, você está vendo. Se você vê um poderoso morrer ou cair de seu trono, você vai glorificar, é claro, agradece a Deus, porque aquele poderoso oprimia muita gente, muitos pobres. Então, esse é o testemunho da nossa fé. É por aí que Deus vê que nós cremos. Nós confessamos aquilo que não estamos vendo. E por que isso é real? Porque isso é o testemunho vivo da nossa fé. Porque nós estamos confessando acima de tudo aquilo que vemos, acima de toda injustiça que vemos, nós estamos confessando que Deus é maior do que tudo, derruba os poderosos de seus tronos. Essa é a confissão da nossa fé. E aí, a frase seguinte ao mesmo versículo, no mesmo versículo 52, exaltou os humildes, exalta, vamos pôr no tempo presente, exalta os humildes. E se agora o outro lado derruba os poderosos de seus tronos, agora o outro lado exalta os humildes. Eu estou sendo humilhado pelo meu trabalho, pela minha vida, pela minha comunidade, por tudo que possa estar ao meu redor que esteja me humilhando, pela falta de respeito que as pessoas me têm, por aqueles que me humilham, por aqueles que zombam de mim, por aqueles que me depreciam, todos esses adjetivos, esses substantivos negativos aí, você vai confessar da mesma forma que você confessou, derruba os poderosos de seus tronos. Agora você vai confessar, exalta os humildes. Mesmo que você se esteja sentindo no fundo do poço, no fundo de uma depressão, no fundo de uma situação financeira terrível, passando muitas necessidades, de uma doença que você não consegue sair, exaltou os humildes, você está se humilhando na presença de Deus, e da mesma forma como você confessou lá, derrubou os poderosos de seu trono, não vendo aquele poder se desmantelar, não vendo aquele poder ser destruído, mas você está confessando porque você acredita em Deus. Agora, desse outro lado, exalta os humildes. Senhor, vê a minha necessidade. Eu estou sofrendo por essa doença, por esse problema, seja financeiro, seja familiar. Eu estou sofrendo por isso. Ele exalta os humildes. Toda essa humilhação que você está passando, toda essa dor, esse sofrimento, por qualquer razão que seja, Deus exalta os humildes. E você jamais vai parar de confessar isso. A mãe, Nossa Senhora, é o grande exemplo. Derruba os poderosos de seus tronos, exalta os humildes. Quanta humilhação nos traz, por exemplo, a doença. Às vezes uma pobreza extrema, quanta humilhação. Eu lembro, claro que isso aí não é importante, mas eu me lembro quantas vezes minha mãe saiu de casa para pedir ajuda para os meus parentes, emprestar um pouco de arroz, emprestar um pouco de feijão. Mas isso tudo passou, exaltou os humildes. Então, Deus exalta os humildes. Você vai confessar isso. Isso é a fé. A confissão daquilo que você não vê. É acreditar naquilo que você não vê. A humilhação que você pode estar passando por uma incapacidade física e até mental. Exaltou os humildes. Você vai confessando, ele exalta os humildes. Ele exalta os humildes, ele tira
dessa prostração, dessa doença, dessa depressão. Ele me tira daí, Ele exalta os humildes. Ele me tira dessa doença que está me limitando tanto. Às vezes, nem as coisas boas eu posso fazer. Eu estou limitado por essa doença. A minha capacidade física está diminuindo. Eu não estou conseguindo cumprir com meus deveres de mãe ou de pai. Eu não estou conseguindo cumprir com o dever do meu trabalho. Eu não estou conseguindo trabalhar. Eu queria trabalhar para o sustento da minha família e não estou conseguindo, ou pela falta do emprego, ou porque eu ganho muito pouco, eu não estou conseguindo sustentar dignamente a minha família. Vai confessando, Ele exalta os humildes, Ele exalta os humildes, é a certeza que Deus nos dá. Então, mesmo que você tenha pensado como Nossa Senhora se glorificou com tanta alegria, o Espírito exultou de alegria, fosse tão grande a nossa fé, que seja tão grande a nossa fé, que nós busquemos crescer na nossa fé, a tal ponto de exclamarmos com alegria: Ele exalta os humildes, sacia de bens os indigentes, sacia, por maior que seja a minha indigência física, moral, material. Veja a indigência moral. Então, uma pessoa pode estar no fundo do poço da moral, ter destruído toda a sua vida, acabado a sua vida com toda espécie de maldade, perversidade, ou seja lá o que for, dos vícios que tiver, ou da droga, ou da bebida. Exalta os humildes, é chegar e confessar: o Senhor exalta os humildes. Eu não tenho força para largar esse vício, eu não tenho força para abandonar essa vida. Senhor, tem pena de mim, porque você exalta os humildes. Eu vou confessando a cada dia, a cada hora, a cada momento, tantas vezes quantas eu puder. Vou confessando que Ele exalta os humildes, que Ele tira do fundo do poço os mais pobres, os mais incapacitados. Vejam, José, jogado no fundo de um poço, assim acreditou e foi tirado de lá, vendido como escravo. Exalta os humildes. Por que uma reviravolta tão grande na vida de José? Foi constituído depois primeiro-ministro lá do faraó do Egito. Então, o primeiro homem depois do faraó era, em consideração, em valorização pelo próprio faraó, era José. Então, confessemos, aprendamos a confessar, peçamos a Deus, a Nossa Senhora, nossa grande mestra, que nos ensine a confessar em cada momento. Deus exalta os humildes. Derrubou o poderoso de seu trono e exaltou os humildes. Ele exalta os humildes, Ele derruba os poderosos. Traz todo para o tempo presente. É esse o exercício da nossa fé. É o grande convite que a Mãe de Deus, o Espírito Santo, fazem a nós hoje. Todos aqueles que corrompem a humanidade, se julgam poderosos, ou porque tem dinheiro, porque tem poder, tem prestígio, tem fama, derrubou os poderosos de seus tronos, derruba, põe no tempo presente, derruba o poderoso de seu trono. Ele exalta os humildes, exalta agora os humildes, Ele exalta os humildes. Mesmo que você não esteja vendo, não esteja sentindo, mas Deus faz isso. Ele exalta os humildes, Ele derruba os poderosos de seus tronos. Então nós precisamos confessar todo o tempo, porque Deus faz isso. O tempo que Ele faz, nós não sabemos, mas nós temos a certeza que Ele faz, que Ele exalta os humildes, que Ele sacia de bens os indigentes. Deus sacia
eu confesso agora, não é saciou de bens os indigentes como se fosse um passado, mas eu devo confessar agora também, sacia de bens os indigentes, despede ricos de mãos vazias. Você vê tantas fortunas aí. Há pouco tempo morreu um Rockefeller, dizem que uma das maiores fortunas do mundo. Acabou. Despediu os ricos de mãos vazias, tudo ficou aqui. Então, vamos confessar, não porque nós vamos fazer de conta que vai acontecer, não. É porque isso que pede a nossa fé. É esse o testemunho da nossa fé. É quando eu vejo que você tem fé, é quando você vê que eu tenho fé. Derrubou os poderosos de seus tronos. Eu estou repetindo isso tantas vezes, mas para que isso entre definitivamente na nossa compreensão, ele exalta os humildes, ele sacia de bens os indigentes. Pense em toda a humilhação que você passou na tua vida, pelo teu trabalho, pela tua condição física, ou porque você é franzino, é mais fraco do que os outros, ou porque você era baixinho, ou porque você era muito alto, ou porque você era muito magro, ou porque você era muito gordo. Sacia de bens os indigentes. A indigência, toda a humilhação que você possa ter sofrido, confessa no tempo presente. Ele exalta os humildes, ele sacia de bens os indigentes. Vai confessando isso, repito, não fazendo de conta. Você não está fazendo de conta que tudo está bom, você está confessando o poder de Deus que está agindo agora. Se você não está vendo agora, mas ele está agindo. Ou em você, perto de você, longe de você, do outro lado do mundo, não interessa, se bem que agora estão dizendo que o mundo não tem mais outro lado. Então, não se trata já mais de um globo terrestre, mais de uma terra plana, e é contestação para todos os lados. Aí isso é bom porque manifesta aniquila os soberbos, aquele que garantiu por todas as letras que a Terra era um globo, que era achatado nos polos, tal. A coisa está muito mais misteriosa do que isso. Não confesso nenhuma coisa nem outra, Deus o sabe, mas tem razões dos dois lados para mostrar que a Terra é plana. Então, derrubou os poderosos de seus tronos. A gente já citou aqui, um cientista um dia decidiu que a menor partícula da matéria se chamava átomo, é o indivisível, a menor partícula, aquilo já dividiram 5, 10, 15, 20 vezes. Olha aí, pessoas contestam ideias que diziam que a Terra tinha 12 bilhões de anos, chegaram até a falar em 20 bilhões. Agora estão contestando tudo. Então, não importa o que você vê, não importa o que você ouve, até nem o que você sente, importa é confessar com toda a certeza da tua fé. Deus exalta os humildes, Deus sacia de bens os indigentes. Nós precisamos, eu e você, precisamos que você confesse comigo, eu com você. Deus derruba os poderosos de seus tronos, Deus exalta os humildes. Então, quantas pessoas, todas as pessoas devem confessar isso todos os dias, porque o Deus que você crê é capaz de derrubar os poderosos a hora que Ele quiser, no instante que Ele quiser. Ele sacia de bens os indigentes a hora que Ele quiser, o momento que Ele quiser. Ele exalta os humildes. Quanto maior for a tua humilhação, mais vai ser a tua exaltação. É isso que Jesus diz, não é? Deus exalta
os humildes, Deus derruba os soberbos, Deus dá graça aos humildes. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Quem quiser tornar-se grande, faça-se pequeno. Aquele que se fizer grande se tornará pequeno. Olha de novo a confissão de Nossa Senhora. Exalta os humildes. Nós precisamos que todo o povo católico vá confessando isso a cada dia. Derruba o poderoso de seu trono. Quantas injustiças ainda a gente vê na sociedade, na política, em todos os ramos, nas empresas. Então vamos clamar todo o tempo, ter a certeza que Deus derruba os poderosos de seus tronos, que Deus exalta os humildes, a certeza, eu creio, Senhor, que você é poderoso para derrubar os poderosos, que você é poderoso para exaltar os humildes, que você é poderoso para despedir os ricos de mãos vazias, e poderoso, poderosíssimo, para saciar de bens os indigentes. Que o Espírito Santo nos ilumine, sobretudo, fortaleça a nossa fé, para que confessemos a cada dia, a cada hora, Deus exalta os humildes, Deus derruba os poderosos de seus tronos, Deus sacia de bens os indigentes. Confessemos a cada dia, nos lembremos disso cada dia que sentimos oprimidos, desanimados, prostrados, doentes. Humilhemo-nos na presença de Deus, vai dizer a Escritura, e no seu devido tempo Ele vos exaltará. Qualquer que seja hoje o motivo da tua humilhação, Deus te exaltará. Ele vai saciar de bens os indigentes. Ele sacia, Ele está saciando de bens os indigentes. Ele está derrubando do trono os poderosos e exaltando os humildes. Confesse, nos ajude a confessar. Peça a força de Deus para confessar todo o tempo. Esse é o verdadeiro testemunho da tua fé. Confessar quando você ainda não vê. Deus nos ajude com a luz do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, a confessarmos isso em todos os momentos da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e exaltado.